Olá, tudo bem? Aqui é o Reginaldo da Coordenadoria de Pesquisa. Estou gravando esse vídeo para passar algumas instruções, falar um pouco sobre o preenchimento do Lattes para esse ano para coleta de dados para CAPES, para a plataforma Sucupira. Então, esse manual foi feito com o intuito de possibilitar que todas as docentes e todos os docentes do Instituto possam preencher o Lattes com todos os dados, todas as informações da melhor maneira possível para facilitar para a gente, aqui na coordenadoria de pesquisa, coletar os dados para a coleta CAPES, para avaliação da CAPES. Então, a gente pede para vocês observarem bastante, com bastante atenção, as dicas que a gente dá aqui, para isso facilitar na hora da gente coletar os dados e evitar retrabalho. Então, algumas coisas iniciais que a gente pede é observarem o prazo que foi estabelecido pela coordenadoria de pesquisa, pelas coordenadorias de pós-graduação e pelas coordenações de programa, porque esse prazo é muito importante, que é a partir dele que a gente vai começar a coletar os dados para a plataforma e vai tentar inserir os dados. Então, a gente se organiza dentro de todo um cronograma para garantir a inserção dos dados a partir dessa data. A gente pede também para que seja feita esse período agora de inserção de dados, atualização de Lattes, mesmo ainda a gente está passando pelo processo de avaliação do quadriênio anterior, porque como a gente tem notado, a CAPES está muito instável no último período, né? Tem mudado muitos cronogramas, os calendários, e a gente quer evitar que isso interfira de fato no nosso trabalho aqui. Né, que qualquer alteração de calendário ou qualquer nova proposição da CAPES, isso não interfira e faça com que a gente perca a qualidade dos dados inseridos. Então, a gente pretende manter um cronograma muito parecido para garantir que a gente possa fazer, com o tempo, melhorias aí no processo de coleta de dados. Então, é muito importante respeitar esse prazo. Então, aqui qual que é a finalidade desse manual e desse vídeo? É garantir que alguns erros que são recorrentes no Lattes e algumas perdas de informações que a gente nota, elas sejam corrigidas ou, no mínimo, diminuídas, né, nesse processo. Também a gente pede que alguns campos que a gente precisa, algumas informações que a gente precisa e que não existe correspondência no Lattes, passem a ser preenchidos no campo de outras informações. A gente vai explicar isso um pouco mais para frente, para tentar garantir a redução desses erros. Então, a primeira coisa é tomar cuidado no momento do preenchimento, verificar se a informação que você está colocando ali corresponde de fato ao campo indicado e também colocar algumas informações adicionais que são importantes para a gente preencher o relatório. Então, como preencher melhor o Lattes? Em relação à produção bibliográfica. Primeiro, tem uma questão em relação a projetos de pesquisa. O que acontece? Agora a CAPES está tendo um olhar mais especial para os projetos de pesquisa. Passa a ser um campo de avaliação muito importante, porque ele significa aderência dos discentes, dos docentes, do programa como um todo, em relação ao programa, em relação às suas linhas de pesquisa. Então, o recomendado é existir projetos de pesquisa para todos os docentes do programa e que não sejam projetos individuais, e sim coletivos. Ou seja, que tenham outros docentes, tanto do mesmo programa, como de outros programas, de outras universidades, envolvidos nesses projetos, assim como seus próprios orientandos estejam vinculados a esses projetos. Além disso, é importante que, além de ter esses projetos, os seus orientandos estarem vinculados a esses projetos também sejam lançados na sua produção. Ou seja, que os seus artigos, os seus livros, né, toda a sua produção bibliográfica e a maior parte da sua produção técnica, daquela que fizer sentido, esteja vinculado a esses projetos. Por quê? Isso dá coerência, do ponto de vista da avaliação da CAPES, isso significa coerência da sua linha de pesquisa, do seu projeto, com aquilo que você publica, né? Então, isso significa que a sua linha está sendo valorizada, que o programa está sendo valorizado a partir dessas conexões. Então, a existência de projetos e sua produção vinculada a esses projetos é fundamental. Então, a primeira dica é garantir que toda a sua produção esteja vinculada a projeto. Além disso, que todos esses dados de projeto estejam atualizados no Lattes. Além disso, além do dado de início e fim, se tem financiamento ou não, garantir que todos os dados estejam registrados, como, por exemplo, seus orientandos, todos os membros, aqueles membros que saíram serem retirados da plataforma do Lattes, colocar os novos membros, garantir que todo mundo esteja registrado, para que a gente possa colher. Além disso,
Novamente, repetindo a importância dos orientandos estarem ali vinculados e que o resumo esteja bem preenchido, porque o resumo e o título são fundamentais, são os dados fundamentais para a gente poder vincular. Além disso, as soluções aqui propostas, né, sobre a questão da equipe do projeto, colocar todos os orientandos. Caso seus orientandos não faça sentido, você tenha alguns orientandos que não faça sentido estar em nenhum desses projetos, porque o tipo de pesquisa que realiza, dissertação de mestrado e doutorado não tem muito a ver, procurar a coordenação para pensar uma solução a esse respeito, para a gente tentar garantir que todo mundo esteja vinculado em maior ou menor grau. Né? Assim como esse projeto ele tem que estar vinculado a uma linha de pesquisa. Então é importante você indicar quais são as linhas de pesquisa dos seus projetos para a gente poder vincular certinho no programa. Lembrando que aqui o que a gente considera como linha de pesquisa é aquilo que está divulgado como linha de pesquisa no site do programa de pós-graduação, e não necessariamente aquela linha de pesquisa na qual você realmente trabalha, porque nós sabemos que muitas vezes cada docente tem uma linha de pesquisa própria, mas lembrando que a CAPES considera como linha de pesquisa aquela área de concentração, não necessariamente uma área de concentração, mas aquela área de estudo mais geral em que tem vários docentes trabalhando em conjunto. Né? Então é importante tomar cuidado com essas definições. Aqui em relação agora à produção em si. Em relação à apresentação de trabalho em evento, congresso, a gente tem notado que sempre faltam algumas informações que são importantes. Além do mais, palestras são consideradas apresentação de trabalho para CAPES, então todas as palestras que você dê, mesas que você foi convidado, é importante você lançar como apresentação de trabalho. E no campo de outras informações, a gente pede alguns dados adicionais que vão ajudar a gente na hora de registrar a produção. Colocar a data da apresentação, em qual projeto de pesquisa que você informou na parte de projetos está vinculado e a linha de pesquisa do programa a qual está vinculado o projeto de pesquisa. Que está vinculado ao projeto de pesquisa e qual se vincula à produção. Então, esses dados a gente pede para ser colocado no campo de outras informações. Em relação aos livros, a gente tem uma série de dados que a gente coloca aqui, como o número de páginas da obra, natureza da obra. Isso é tanto para livros como para capítulos. A gente precisa de todas essas informações, além de dados da coautoria, o nome completo, a universidade desse coautor, porque esses dados são importantes para a gente conseguir fazer uma boa coleta de dados e garantir que aquela produção seja de fato bem avaliada. Aqui, novamente, a indicação que seja colocada no campo de outras informações. Aqui tem a dica de como que é para ser colocado. Aqui é o campo que se abre, a página que se abre no Lattes, quando a gente está atualizando na parte de produções, produção bibliográfica, artigo. Aqui são os dados de artigo e livro, no caso aqui de livro, né, os dados gerais, e aqui no campo de outras informações, preencher todos esses campos como está indicado aqui. E depois clicar para salvar. Em relação aos artigos. Os artigos, a gente precisa de 3 dados fundamentais, além de todos os campos que são preenchidos ali. Novamente, linha de pesquisa, o projeto, se está vinculado a algum projeto, e a coautoria. Por quê? Em geral, os docentes sempre colocam as abreviações, que é o indicado pela própria plataforma, coloca as abreviações ali na indicação de autores. Essas abreviações, ou às vezes as pessoas que têm um nome muito simples, por exemplo, José da Silva, tem muitas pessoas com esse nome. Então isso dificulta a gente indicar, descobrir quem é a pessoa. Então a gente pede 2 soluções. Ou coloca na parte de outras informações o nome completo e a universidade desse coautor, ou vincula a pessoa no Lattes, né? Que tem aquela opção de você salvar quem são os autores que você mais publica, indicando qual que é o Lattes dessa pessoa, e aí vincular essa pessoa no Lattes, que aí quando você colocar a abreviação dela, já vai dar indicação no Lattes da pessoa e a gente vai conseguir encontrar. Então a gente pede ou coloca no campo de outras informações o nome completo e a universidade, ou faça essa vinculação no próprio Lattes. Aqui, novamente, as indicações de como preencher o que colocar no campo de outras informações, né, da parte de artigos. Novamente, colocar os dados de coautor, nome de editora, cidade, vínculo do projeto e linha de pesquisa do programa. Em relação aos outros tipos de produção bibliográfica, mesma coisa. Toda a produção bibliográfica a gente pede as mesmas coisas. Informar nome completo e universidade de todos os coautores, o vínculo do projeto de pesquisa e linha de pesquisa do programa. São dados fundamentais para a gente conseguir vincular toda a produção bibliográfica. Em relação à produção técnica, aqui a gente tem notado alguns problemas, aqui a gente vai falar mais de alguns problemas. Muitos docentes não têm lançado os eventos que têm organizado,
Por quê? Porque toma como pressuposto que a gente vai pegar esses dados do CIPEX ou com a coordenadoria de eventos. De fato, a gente pega. No entanto, muitas vezes esses dados estão desatualizados. Por quê? Em geral, não constam o nome de todos os autores envolvidos, de todos os organizadores dos eventos, em especial aquelas equipes de orientandos que fazem parte, ajudam ali na organização do evento, muitas vezes não estão lançados. Isso prejudica a gente conseguir fazer uma boa coleta de dados. Então a gente pede para que todos os docentes lancem os eventos e coloquem todos os autores para a gente conseguir fazer uma boa triagem desses eventos que são realizados. Além de, obviamente, preencher todos os campos indicados. Também a gente pede, em relação a parecer, que os pareceres sejam lançados, só que, ao invés de lançar um parecer, a cada parecer lançar ele no Lattes, lançar de uma única forma para cada instituição que foi feito o parecer. Então, por exemplo, fiz vários pareceres para a FAPESP esse ano. Ao invés de fazer um lançamento para cada parecer, fazer uma única inserção colocando o parecer FAPESP, por exemplo, e colocar ali o número de pareceres emitidos no campo de outras informações e o número de horas para cada parecer, para a gente conseguir colocar, discriminar esses dados na plataforma Sucupira. Então a gente pede esses dados que eles são importantes. Então lançar uma única vez para cada agência de fomento ou instituição que foi feita aparecer, mesmo que tenha sido mais de um. Ali, seguindo novamente a sugestão de 5 horas para cada parecer. Então, se eu fiz 10 pareceres para a FAPESP em 2021, por exemplo, eu tenho 50 horas trabalhadas para a FAPESP em emissão de parecer. Aqui também programa de rádio e TV. É importante lançar isso na plataforma, é importante lançar isso no currículo Lattes, porque isso significa inserção social do programa. Assim como a gente está sendo avaliado agora por aderência do programa, ou seja, aquilo que é produzido, né, que tem uma relação com os orientandos, com os projetos, com as linhas de pesquisa, agora também a gente quer saber qual é o impacto do programa socialmente. Ou seja, as entrevistas que os docentes dão, que os alunos dão, que todo mundo dá. Isso vale também para podcasts, entrevistas em YouTube, não só para rádio e TV, mas também para todos os veículos de comunicação. É importante isso ser lançado no Lattes. No caso, como não tem campo específico para a internet, entra tudo como programa de rádio e TV. Isso é algo que está sendo avaliado e que gera impacto na produção. É importante ser lançado. Então, isso deve ser informado para a gente também. E aqui algumas informações adicionais que são mal preenchidas. Disciplinas é um caso, no caso, o vínculo com a instituição, colocar todos os dados de vínculo, o nome de disciplina e tudo mais, isso é fundamental ser colocado, porque algumas áreas têm criticado muitos programas por não estarem colocando essas informações corretamente. Por quê? No caso do IFISH, a gente consegue os dados dos docentes internos. Os docentes que são de outras unidades ou são de fora da Unicamp, a gente tem mais dificuldade de conseguir esses dados. E sem eles, isso pode significar pouca aderência dos docentes vinculados a ensino de graduação, a aquilo que é para fora da vida do programa. Então é importante o Lattes estar atualizado com esses dados também. Por fim, bancas. É importante, a gente reforça com todos os docentes que, ao mesmo tempo que estiverem preenchendo seus lattes, garantir que seus orientandos entreguem a versão final das suas teses. Por quê? A gente tem prazo para informar as teses para a CAPES. Se a gente foge desse período, se a gente não tem a versão final da tese, a gente não pode lançar no Sucupira, porque seria dar uma falsa informação, porque a gente não tem a versão final da tese e da dissertação. Então é importante cumprir esse prazo, não ultrapassar os 60 dias, porque o final desses 60 dias é exatamente o prazo que a gente tem para colocar na plataforma Sucupira, né, que seria final de fevereiro, início de março. Essas são as principais informações que a gente dá. Eu falei super rápido sobre elas. Esse manual está disponível ali na página do IFISH, que a gente colocou como indicação de link. Então vocês podem baixar e ler com calma, seguir para colocando no Lattes, né, utilizar ele como um manual para seguir no Lattes mesmo. Mas esse vídeo é para dar algumas dicas mais gerais, falar um pouco sobre o contexto da avaliação. A gente agradece muito a todo mundo, a todos os docentes, a todas as docentes, por preencherem o Lattes. Agradecemos a disposição de sempre estarem apoiando a gente e sempre que a gente precisa de uma correção, de alguma informação, passarem para a gente. E a gente novamente pede esse ano para vocês seguirem essas orientações para a gente conseguir fazer o melhor possível e coletar os melhores dados possíveis para informar para a CAPES.
Desde já a gente agradece, deseja um feliz ano novo, um feliz Natal para todo mundo. Qualquer dúvida, estamos à disposição aqui na coordenadoria, podem nos procurar sempre que quiserem. Tchau, boa noite.